Olá, sejam bem-vindos ao podcast Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós vamos tratar de uma das grandes dificuldades maternas, que é conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Nossa convidada de hoje se chama Lilian Lourenço e o episódio se chama Que Mãe Nunca Precisou Levar os Filhos ao Trabalho? A Lili, ela é cabeleireira, maquiadora, empresária e dona do salão Casa J, que fica em Santo André e que eu vou todo mês. Seja muito bem-vinda, Lili. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Lili, começa contando pra gente como é a sua rotina no dia a dia com as crianças. Você tem 2 filhos, fala um pouquinho deles pra gente. Eu sou mãe da Mel e do Bento, a Mel 5 anos, o Bento quase 2. A nossa rotina é um pouco puxada, né? É toda adaptada, mas a gente a gente criou uma rotina onde tudo é meio que sincronizado. Então, a gente mora num ponto, a gente acorda, prepara as crianças, se prepara meio naquela correria, deixa eles na escola, meu marido me deixa no salão e ele vai para o trabalho e aí eu começo a rotina do dia do salão e ele pega as crianças, me passa no salão, me pega e nós vamos para casa. Às vezes ele vai direto para casa se a minha agenda se estende um pouco O mais. que não é incomum, né? Sua agenda se estendeu. Isso de Exatamente. segunda a sexta, né? Mas com o Isso. salão abre de sábado. E aí no sábado, como que você faz? No sábado, eu levo a mais velha, que é a Mel. Inclusive, ela passa bastante tempo comigo lá. Muitas clientes já estão acostumadas, então ela vai bastante. O Bento, por não entender muito ainda e demandar muito da atenção, eu não consigo levá-lo, mas aí eu tenho a minha mãe, minha mãe trabalha comigo no salão, mas quando precisa ficar com o Bento, ela fica com ele, quando tem férias ou recesso ou alguma coisa. Uhum. Mas o pai dele fica com ele de sábado, meu marido fica com ele aos sábados. Ô, Lili, mas agora, isso é agora, né? Que você tem o seu salão. Só que quando a Mel nasceu, você ainda não tinha a Casa J. O Bento já nasceu com o salão, né? O Bento E- nasceu e junto com o salão, os dois eles nasceram juntos. nasceram juntos. Mas e antes de você? Porque agora o salão é seu, depois a gente até vai entrar nos detalhes Uhum. de tudo que vem com isso. Mas e antes, quando você prestava serviço em outro salão, por exemplo? Como era essa questão? Levei. Precisou levar a Mel alguma vez? Precisei, em duas situações diferentes, eu precisei levá-la. A primeira foi assim que a gente voltou, ela nasceu na pandemia, então eu tive esse privilégio de poder passar aquele primeiro ano todo com ela. E quando eu retornei, foi impactante. Me adaptar, ver como que ficava, trabalhar, deixar ela na escola e às vezes a agenda não batia com o horário de saída dela, meu esposo precisava buscá-la, mas deu tudo certo, mas teve vezes de eu precisar levá-la, tipo assim, não estava bem, ela não era adaptada a ficar com outro cuidador, minha mãe, minha sogra, que não fosse o pai, e aí não consegui desmarcar cliente, não era justo também desmarcar cliente, e aí eu levei. Foi meio perrengue, mas eu sempre trabalhei, tive sorte de trabalhar em ambientes acolhedores, que me proporcionaram isso. Então, um cuida daqui, outro cuida dali. Já fiz escova com ela amarrada num lenço que eu improvisei de sling. Meu Deus. Peguei um lenço grandão, improvisei ela de sling, finalizei ali a cliente. E num outro atendimento também, num outro salão que eu trabalhei, foi num domingo. Eu fui fazer um atendimento extra no salão, né? E aí eu não tive, ela não me deu opção, tive que deixar ela ali comigo e correu tudo Ela bem, tinha quanto assim. tempo? Ela tinha 2 anos, uns 2 anos e 3 meses, Nossa. assim. É, que já anda, já É, fala, e É, aí, mas dá, né? É que é diferente, né? Quando você tem que levar um nenenzinho que é, fica no carrinho e dorme, ou então você para pra dar de mamar, isso, ou quando você já leva uma criança de 2 anos, de 2 que anos. ou você entretém a criança de alguma maneira, ou você não vai conseguir Ou não trabalhar. tem jeito. Mas nesse caso que ela ficou no sling, ela já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, assim. E não teve conversa, não. Tive que deixar ela amarradinha no sling, igual o bebezinho. Nossa. E uma pergunta muito importante. Você acha, assim, duas, né? Na verdade, as suas gravidezes, elas foram planejadas e você acha que a chegada da maternidade abalou a sua vida profissional que você vinha construindo? Atrapalha... Não, é que eu não quero dizer atrapalhar, mas assim, É, abalou de alguma forma, atrasou, modificou, né? modificou. modificou. A Mel, ela não foi uma criança necessariamente planejada, uma gravidez planejada, mas ela foi uma gravidez esperada. Hum.
Então, a pandemia, eu falo, a gente viveu um caos. Às vezes até é meio confuso dizer isso do entendimento de algumas pessoas que viveram tristezas, né? Hum. Mas eu vivi um momento muito lindo da minha vida, que foi conviver com a minha filha. A gente também. Nós também. Tem Como pouca. todas Babies. É que a Mel ainda veio primeiro, mas Ela a veio gente no também, né? isolamento, foi 27 de abril, então assim, tinha 30 dias que a gente estava isolada. Você já estava grávida antes da Ela pandemia. tava para nascer, e aí 18 de março, lockdown, ela nasceu 27 de abril. E a gente achando que com 40 dias ia sair de casa. Uhum. Eu falei, ela vai nascer, tudo vai estar bem. Não, e aí eu passei 1 ano e 2 meses em absoluto isolamento com a minha filha. Foi lindo para mim, mas assim, quando eu voltei, foi uma volta mais adaptável. Eu deixei ela 5 horas, a priori, 5 horinhas, aí eu corria, atendia 4 horas. O que dava em 4 horas eu fazia. E pegava ela e tentei conciliar a casa, deu tudo certo. A partir daí eu comecei a me reconectar, aumentei o período dela na escola e alavanquei a minha carreira, porque eu tinha os meus sonhos profissionais. Tava indo tudo muito bem, eu fui para um outro local onde eu consegui dar esse passo que eu precisava para minha carreira. E eu descobri uma gravidez super surpresa do Bento, assim, que eu nem imaginava que eu estivesse grávida. E aí meu mundo deu uma parada, assim, eu Bem, quando você estava fiquei na ascensão bem, assim, na construção da da casa. caminhada que eu queria chegar, eu parei, porque eu falei, como é que eu vou parar tudo de novo? A minha experiência materna era uma experiência de imersão. Falava, eu não vou conseguir. Agora, ou acaba, ou eu não faço ideia de como vai ser. E aí, eu não desisti, eu continuei trabalhando, eu pensei, eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. Então, eu vou trabalhar o máximo que eu conseguir na gravidez, e quando eu parar e ele nascer, eu vou entender o que que vai ser dali pra frente. E foi só bênção mesmo, assim. Eu lembro de você bem grávida, antes de você parar, né, para nascer, É, e você voltou a trabalhar rápido, né? Porque quando a gente, né, não é CLT ou é prestador de serviço ou tem exatamente. seu próprio empreendimento, você não tem os luxos, né, Não. que uma licença maternidade te Não. dá. Então você voltou, ele tinha o quê? Uns 2 meses? 2 meses. E eu voltei com um negócio próprio. Então, ele Vocês nasceu nasceram juntos. juntos. Você Ele tem tinha 2 meses, eu voltei a trabalhar, eu voltei a atender. Ele nasceu 24 de junho. 24 de junho, então tinha 2 meses e pouquinho. Dia 18 de setembro, 16 de setembro, eu tava atendendo. Foi o meu primeiro atendimento, já na Casa já na J. Casa J. E aí, ele com 2 meses, você levava ele com você? Ou não, você deixava ele É, com a sua mãe? eu deixava ele com a minha mãe. Mas no Aí salão. Não, eu trazia ele, mora em Santo André e a Casa J em Santo André. Eu trazia ele até a minha mãe em São Caetano. Hum. Deixava a Mel, trazia ele, voltava pro salão, trabalhava. Saía do salão, pegava ele. E aquela dor, né? Porque eu falava assim, gente, ele tem 2 meses e meio, ele passa 8, 9 E horas. ainda comparando com o que a Mel teve, né? E o que ele Comparando não o tinha. tempo todo comparando. Mas aí logo minha mãe mudou para pertinho do salão. Então minha mãe passava bastante tempo com ele no salão. Aí foi uma coisa mais tranquila para mim, porque eu conseguia amamentar ele. Até hoje ele mama, mas a gente conseguia ter uma rotina mais juntos ali de bebezinho. E nisso, a nova rotina, então, hoje em dia, você. Os dois já vão pra escola. Aí com 7 meses, aí encerramos o ano, né? De 2022. 23. 23, É. ele nasceu em 23. Encerramos 2023. Em janeiro, eu coloquei ele na escola. Adaptei ele no berçário. Ele foi pro berçário. E os dois foram bem desde pequenininho, né? Desde Pra pequenininhos. escola. Que a gente já conversou em outras ocasiões essa questão, né? De deixar o filho muito cedo na escola ou depois. Mas enfim, aqui a questão é Do do trabalho. trabalho. E aí ele já precisou ir comigo, já aconteceu da minha mãe ficar. Minha mãe prefere, às vezes, ficar no salão com ele, porque aí são mais pessoas para cuidar dele. Então a gente fez isso. E Lili, você acha que por você ser empreendedora, dona do seu próprio negócio, é mais desafiador do que uma funcionária CLT que concilia? Porque você não tem os horários certinho para entrar e sair, marcar o seu ponto ali, tchau, vou Não, embora, pego meu filho na escola. não. Você acha que é mais difícil? Muito mais desafiador. Tem que existir um companheirismo muito grande para que ninguém ache que está sobrando demais. Uhum. Porque quando você tem um negócio, você tem que estar no seu negócio.
É aquela questão. Quando eu trabalhava para os outros, eu tô tranquila agora, então agora eu vou fazer uma coisa para mim, ou eu vou dar um pulinho no café, ou eu vou Uhum. buscar. Não, se eu tô livre no salão, não estou em atendimento com pessoas, eu preciso fazer toda a parte operacional que tá ali para ser feita. Então, às vezes eu termino o meu atendimento cedo, mas eu preciso verificar um monte de outras coisas, então a agenda não tem controle. Sim. E aí é muito mais puxado. Eu não tenho como uma previsibilidade. Então tem dia que eu gosto de fazer pequenas surpresas para Mel, porque ela já entende muito essa coisa da carga horária, né? Uhum. Então, às vezes eu consigo buscá-la na saída da escola, mas às vezes não. E hoje ela questiona muito isso. Eu Por ia te isso que ela perguntar fica dela agora, presente. como que ela recebe isso de até agora, né, que passaram as férias escolares, ela estava bastante com você lá. E aí voltou para a escola, mas ela ainda vai. Como que ela entende? Vou para o trabalho da mamãe, ou não posso ir, ou preciso ir? Como que da parte dela, o que você sente? Como ela recebe Ela isso? recebe bem, porque ela adora estar lá. Ela é um lugar onde ela gosta muito de estar. Então, como que funciona hoje? Ela passou 40 dias comigo agora no final do ano lá, todos os dias. Nossa. Então, teve dia que ela chegava comigo 7h30 da manhã e ia embora 8 horas da noite. Uhum. E aguentou firme, mas não é uma rotina para uma criança, mas ela Tá. aguentou firme. Lá é um lugar que vai muita criança, muita mãe com criança. As meninas que trabalham lá precisam levar, a gente tem esse acolhimento. E às vezes tem dia que você vai chegar lá, vai ter 3 crianças, porque a gente não tem o que fazer. Fica a dica para quem é mãe e mora na ABC, se quiser fazer o cabelo, vai lá com a Lili, Vai. porque spoilers aqui, vai ter monitoria, brinquedoteca. Pode fazer o Amém. cabelo sossegado. E aí ela entende. Hoje a gente fez um combinado, porque 40 dias ela achou que ela usava o termo até, eu não preciso mais estudar, eu já posso só trabalhar. Trabalho. E aí a gente fez um combinado, até que foi uma mãe que frequenta o salão que me indicou sobre as estrelinhas, né? Então, 5 estrelinhas ela ganha um dia de trabalho com a mamãe. Ai, que Então, legal. segunda a sexta ela vai para a escola, no sábado ela Ah, trabalha comigo. Uhum. Então, mas essa hoje, é. então, você leva ela de sábado como uma forma de vocês aproveitarem um tempo juntas. Não por necessidade, não tenho com quem deixar a Mel, então preciso levar para o trabalho. Você. São os Ah, dois, porque no começo o meu marido ficava com o Bento e com ela e rolava bem, mas agora o Bento tem as demandas dele, ele é um bebezão bem, bem corrido, assim, sobe nas coisas, ele pega tudo, Ele ele tá com não. 2 anos, né? Ele uhum. vai, É. Vai tá, fazer. tá chegando naquela fase. Uhum. E aí ficam muitos conflitos, né? Um dos dois ficam desassistidos. E aí a gente fez essa escolha dos dois, cada um ficar com um no sábado, e por ela entender mais. E a minha mãe também trabalha comigo no salão, então ela tem essa companhia ali de ela estar com a mãe, estar com a avó. Então foi uma solução que a gente encontrou para ter um pouquinho de saúde aí Uhum. para E todo você mundo. tenta incluir ela nas atividades do dia a dia, no que ela pode, né? Porque, claro, você não vai deixar ela com a cliente, mas você tenta incluir ou você tem ela lá brincando com os brinquedinhos dela, assistindo um desenho, ou você inclui ela na rotina? Na maioria das vezes ela tá incluída na Ajudando. situação, ou na recepção, as meninas Que são bem bonitinho. parceiras, ela tem até uma cabeça lá que era de penteado e hoje já nem cabelo mais tem, né? Mas ela Uhum. tá ali super inserida no contexto de salão Que mesmo. legal. E você acha que é importante, assim, para a criança ver os pais trabalhando, até como uma forma de valorização? Porque teve uma vez que eu vi uma mãe falando assim que ela não fala para o filho que ela vai trabalhar porque ela precisa trabalhar. Que ela gosta de falar que ela vai trabalhar porque ela quer ir trabalhar. Para a mãe, para o filho entender que a mãe também tem as vontades dela e precisa também se autorrealizar, Sim, né? Então, você acha que é importante ela também estar vendo você trabalhar ali para te valorizar como mulher e entender que não, Sim, profissional. ela não é só minha mãe, mas ela também tem o lado profissional dela. sim, importantíssimo. E eu passo isso para ela. A gente procura passar essa consciência, mesmo do trabalho externo, que é a mamãe gosta, a mamãe escolheu, eu faço o que eu Uhum. amo. Olha que gostoso. A gente procura passar isso para ela, a importância do trabalho, de gostar do que se faz, de como funciona a questão de trabalhar, que a gente trabalha para conquistar coisas, né? Não no sentido de coisas, mas assim, a importância do trabalho, assim como também a gente reforça a importância dos trabalhos domésticos. Então, a gente passa Hum, isso. Tem que Uhum. fazer porque é integrante da casa, é uma figura
né, que tá ali presente, que precisa ter suas tarefas para contribuir com a família. Mesma coisa no trabalho, vai para o trabalho, então a função dela é ajudar a mamãe no trabalho. Como que Uhum. ela ajuda a mamãe no trabalho? Dando suporte para a mamãe, ficando bem. A gente tem o combinado de se comportar, que é o quê? Entender que a mamãe está trabalhando. Uhum. Então ela tem essa Sim. separação, compreende bem, a gente vai tentar passar para o Bento também, assim Que que ele começar a legal. entender. É importante ela ver. É. E ela vê, ela sabe o dia que eu tô indo trabalhar, como funciona, até a vestimenta, quando eu vou de segunda para cursos, né? Ela não tem muito essa diferenciação, que o curso não é um trabalho. Ela fala, você vai trabalhar em São Paulo, por isso que você tá assim, e Uhum. assado. Mas Tem já a consciência. Madu, ultimamente, eu tenho trabalhado bastante também, até de noite, inclusive, porque eu trabalho com pessoal que tem outros continentes também, então às vezes é inevitável, né? Não ter que responder um e-mail, participar de Uhum. uma reunião. E aí, quando ela vem, ela também, né? Outra que adora, quer entrar nas minhas reuniões virtuais. Aí eu falei assim, ai, Madu, dá licença agora que a mamãe tá trabalhando. Aí ela falou assim, pra ganhar dinheiro, pra gente ir passear. Aí eu tento também reforçar. Uhum. Ela já entendeu, ela já há 3 anos, né, quase 4, já entende. Preciso ganhar dinheiro pra comprar o que ela quer, ou enfim. Mas agora eu tô tentando justamente mudar essa perspectiva dela, assim, ó, não é só pra mamãe ganhar dinheiro. A mamãe trabalha porque com o trabalho da mamãe eu ajudo outras pessoas, né? Ainda mais trabalhando na área da saúde. Então, assim, eu tento reforçar pra ela, quando você crescer, você vai trabalhar com o quê? O que você gostaria de fazer? Uhum. Porque eu não quero que ela ache que eu trabalho pra. Porque o meu objetivo final é só ter dinheiro. Financeiro, A né? gente sabe que é, né, gente? Aqui todo mundo precisa trabalhar, mas, Exatamente. né, que mãe nunca precisou trabalhar para ter dinheiro, É. mas eu tento não passar essa visão dela. Eu quero que ela entenda. Uhum. E você faz isso muito bem, então, com É, a a gente Mel. procura passar essa questão do é importante, mas eu também gosto, porque você tem que Uhum. querer. Mas sempre reforçando que é importante até para a gente tá criando a geração do futuro, né? Uhum. Os É. próximos, tudo que a gente tem É na muita vida, né? Então, a responsabilidade. gente tem que É. passar a importância de se conectar com o que faz e que o trabalho que a gente presta na sociedade é muito importante. Isso E eu é. acho que até era o que a gente estava comentando antes, né? O posicionamento profissional que a gente, como Uhum. mães, a gente passa para as nossas, ainda mais filhas, É. vai. Filhas, Filhas, meninas, exatamente. que a gente. E até para quem também tem filho, porque, É. né, para entender que hoje Eu vou respeito inverso, né? O meu filho, por exemplo, ele vai entender que vai que casar com uma mulher que vai exatamente, trabalhar. que as É. mulheres trabalham. Ele vai É. ver que a mãe dele, a irmã dele, as tias, que ele vem de uma família com maioria mulher, trabalha e trabalha firme, com o que gosta, não tem. Às vezes eu trabalho 14 horas no dia, então assim, eu chego em casa exausta, mas ainda assim eu consigo passar a importância daquilo É, e com o Uhum. objetivo de impactar de alguma forma até no hum, futuro deles. Mas assim, isso. claro, né? Tem mães que não trabalham por opção ou por N fatores. Sim, E só que aqui o foco não é isso, né? A gente tá. é. Não estamos, né, falando que mãe Não, que é que não genial também trabalha. o trabalho caseiro, né, que não Uhum. termina nunca, que é um trabalho E que E nem incrível, salário não, você ganha no e final. não incrível, que é o que eu termina falo, nunca, nunca. que eu É. passei um ano fazendo e eu brinco muito que eu facilmente faria isso pro resto da minha vida, Uhum. porque eu sou muito dividida nessa Bolsa maternidade. maternidade podia É. ter, né, gente? A Podia gente já ter, teve esse episódio, né? Falando incrível. disso, é. E eu reforço É. também a importância disso, do quanto é importante. Uhum. Tanto que ontem mesmo, uma das brincadeiras deles era limpar a casa, gente. Foram arrumar a casa, É. porque vê a gente fazendo isso, Aham. né? Sim, é o exemplo, É, né? E você Muito falou que a bom. Mel gosta de te ajudar, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu ia sempre no trabalho da minha mãe. Eu estudava à tarde e muitas vezes de manhã eu ia com ela. E ela trabalhava em escritório, assim. Eu gostava de. Ela me colocava numa mesinha. Eu já era mais velha, né? Não tinha 4, 5 anos. Mas eu amava ficar ajudando ela. O trabalho que fosse de escritório, Uhum. dobrar papel para colocar dentro do envelope, que Uhum. 30 anos atrás não tinha, não era digital, mal e-mail se usava. Então eu enviava correspondência para os clientes, tudo. Eu dobrava, tipo, centenas de papel, colocava no escritório, ajudava ela a grampear as coisas. Eu lembro que uma vez o dono da empresa veio um dia, sei lá, não lembro quanto que foi na época, mas ele me deu, tipo, R$ 5, assim, nossa. pelo trabalho que eu fiz. Eu fiquei muito feliz. E aí eu sempre queria ir lá e ajudá-la no trabalho dela. E também, graças a Deus, ela tinha um trabalho que ela conseguia me levar. Sim. Mas assim, olha só, né? Hoje eu tenho quase 35 anos e eu lembro dessa história. Então, faz diferença na vida das Nossa, crianças. eu acho que impacta demais. Impacta. Você falou que ia com a sua mãe, eu ia com meu pai. Sempre, assim, nas férias, acordava 4h30, 5 horas da manhã, e ia, porque meu pai também trabalhava por conta, então, e ele saía super cedo de casa. E eu e meus irmãos, a gente sempre adorou ir trabalhar com ele. A gente achava muito legal. E eu já levei a Rafa comigo
acho umas 3 vezes pro trabalho, mas foi pra brincar, não foi por necessidade, sabe? Foi pra ver que a mãe trabalha mesmo e ela adora, e aí eu sei que também tá criando essa memória nela. Eu ainda não levei a Madu para um trabalho assim, num dia que eu fui para trabalhar mesmo. Uhum. Mas teve um episódio que foi em outubro, para comemorar o Dia das Crianças, junto com Halloween, então teve uma festa lá para as crianças. Aí ela foi de bruxinha. Só que aí Uhum. também era um dia que eu não estava lá trabalhando, né? Era um dia à parte. Mas eu ainda vou levar a Madu para trabalhar comigo. Entender, né? É. E ela também já foi com o pai, os dois. Meu marido Eu também ia tem te perguntar isso, essa seu marido. opção. E às vezes a gente reveza. Nas férias a gente reveza muito, porque Uhum. tem vezes que não tem movimento. Às vezes se eu sei que vai tá muito cheio e eu vou precisar da minha mãe, aquela coisa, aí ele consegue levar. Ai, que Já bom. teve vezes dele ir com os dois, mas hoje a gente Uhum. divide. Nas férias ele leva ele e às vezes a gente troca. Mas o Uhum. que foi mais difícil para você levar quando era bebezinho? Ou, por exemplo, comparando aí o Bento com a Mel, qual que é mais difícil ter no seu trabalho? Por questão, assim, de foco seu, sabe? E O atrapalha bebê, um bebê é o mais bebê. difícil. O bebê é Porque muito mais a difícil. Mel já obedece É, agora, já né? Já tá maior, entende. né? Se for o caso, já dou alguma coisa assim mesmo, sabe aquele, ai, não pode, mas eu vou te dar. Uma Uhum. questão, a tela, ela é uma criança de pouca tela, mas é uma ferramenta que eu uso. Mas se tem outra Não, criança que no todo salão, mundo ela não usa. É encosta. inevitável. Se não, Uhum. se tem outra criança no salão, que normalmente tem pelo menos em algum momento do dia, Até a Fica Madu e a brincando. Mel já já ficarem juntas lá no salão. tem criança que já chega, já desce, já vai lá pro cantinho deles e você E só você escuta acha vozes. que quando ela tá lá com você, ou até mesmo o Bento, impacta um pouco a sua produtividade, o seu foco no trabalho? Honestamente, bastante. O Bento não tanto, porque a gente evita ao máximo levá-lo, Uhum. mas ele impacta mais. Hum. A Mel impacta principalmente quando eu vou atender criança, porque Ah, acontece, né? aham. Teve um episódio com a Madu e Aí ela fui ficava toda hora fazer chamando a atenção da Madu. Aí a Madu virava, a Lili tentando fazer o fazer o penteado. penteado. E quando vocês foram embora, aquele dia, eu tive que lavar o cabelinho dela. Naquele dia eu não fiz o coque, mas olha como as crianças são. Passou. Determinado dia, tempos depois, eu tive que fazer o coque, colocar o enchimento Porque no ela coquinho, lembrou que ia o fazer igual glitter da do Madu. coque, porque a Madu foi da minha. Aham. E eu tive que fazer. Então, eu percebo Olha. que quando eu estou atendendo criança, ela fica bastante em cima. Não Enciumada. chega a atrapalhar, mas a gente que é mãe não quer que nada interfira, né? Porque você quer É. fazer os dois muito bem feito. Então, você Uhum. quer atender muito bem, mas ao mesmo tempo você quer ser delicada, ter ternura com a tua filha, às vezes tem que ser firme. E tem outra diferença. Por exemplo, se você leva a Rafa para o seu trabalho, ou até se onde eu levar a Madu, eu tô no meu trabalho que tem o pessoal lá que trabalha comigo do escritório. Não tem no escritório, assim, cliente. Tem de vez em quando, mas Uhum. é diferente, né? Você levar uma criança num ambiente que você já conhece todo mundo, que são seus colegas de trabalho, É. e vão saber assim, é a filha da Paulinha, é a filha da Gabi, do que você que atende diretamente cliente. E não só no salão, em qualquer lugar que eu acho que tem clientes direto, talvez, dependendo do cliente, ver lá que tem uma criança, pode se incomodar, pode não gostar, pode achar inapropriado. Você já sentiu algum tipo de, eu não seria preconceito, mas assim, julgamento, ou então cara Uhum, feia de cliente, porque sim, tinha criança lá, de repente acha que tá te sim, atrapalhando? algumas vezes. Algumas vezes, inclusive de muitas mães. Eu lembro de um atendimento que eu fiz, de uma pessoa específica, Que não vamos citar nomes, que porque ela ela pode estar assistindo a ficou. gente. Tomara que ela esteja assistindo, porque a pessoa não tem culpa, mas assim, a gente espera a empatia de mãe, né? Você fala, pô, Lógico. assim, a pessoa tentou ao máximo não demonstrar, mas eu percebi claramente, assim, a insatisfação dela. Depois ela reclamou do serviço, era um serviço de maquiagem e penteado. Eita. Foi Ainda é bem. capaz de reclamar e culpar que, É, porque sua filha tava lá e você não fez é, direito. é. Então a gente acaba passando por isso. Tem pessoa que já chega e já fala, ai, tem criança. É bem. É. Eu ainda acho que a sociedade não está pronta para um mundo com crianças, da maneira da nossa geração, como a gente tá se propondo a educar, né? Há muitas controvérsias sobre tudo, mas eu sinto hoje, quando eu levo os meus filhos ou em algum lugar, ou a pessoa vem no meu salão e encontra, às vezes não a minha filha, mas o filho de outras clientes ou as meninas que trabalham lá.
algumas pessoas demonstram incômodo. Uhum. E normalmente são pessoas que têm criança, então eu fico um pouco constrangida, porque eu falo, nossa, a gente espera o acolhimento, não é obrigação de ninguém, né? O Uhum. filho. Eu costumo dizer que quem ama filho é mãe. Uhum. Mãe. Ninguém vai amar o seu filho igual você ama. Vão ter amores que vão se assemelhar e aquele cuidado que vai se assemelhar, mas mãe é mãe. Então, É. assim, a gente aguenta firme, a gente sangra por dentro, mas a Uhum. gente aguenta firme. E eu percebo, mas teve uma vez que eu percebi uma insatisfação de uma outra pessoa que não estava passando comigo, estava passando com a outra pessoa que trabalha no salão, fez um comentário, eu falei, quem não gosta de criança não pode vir no meu salão. Não, e Porque outra, até que os além clientes dos também filhos levam, dos dos clientes, né? outros, que eu recebo com maior carinho, eu também trago os meus. Que às vezes E faço questão. atrapalha mais do que a Mel, porque a Sim, Mel já tá colaborando. exatamente. Um filho de uma cliente vai lá fazer a unha, fazer o cabelo, não Não tem. vai ajudar, né? E se a gente não acolher, ninguém vai acolher, gente. Por isso que a brinquedoteca tá chegando, né, Lili? Nossa, tá aí uma coisa que eu gostaria muito, é um projeto, inclusive. É. É um projeto. Mas a gente pensa assim, é uma brinquedoteca, né? Mas não precisa ser nada muito grande. Pelo Uma menos eu mesinha vejo com um revistinho de pintar, né? uma mesinha com revistinha de pintar e uns bloquinhos de encaixar. É isso que Isso. Dá precisa. tempo de fazer a unha. Isso. É isso que E precisa. Não precisa de a muita ideia que eu coisa. tenho é setorizar mesmo, assim, o ambiente. Ah, essa cliente ela não gosta. Então, essa cliente eu tenho um ambiente adequado para ela. Já Uhum. essa Vai pro cliente que porão. vem com a criança. Vai pro quartinho. Essa cliente que tem uma criança que ela vem já sabendo que ela é acolhida no ambiente, ela pode ficar ali, ela fica. Agora, eu acho que a gente consegue atender todo mundo, respeitar todo mundo, É. né? Então, a minha ideia é essa, é setorizar. Então, a gente tem o feeling, né? A gente já sabe a cliente que gosta, a cliente que não gosta, a cliente que não tem filho e adora estar ali com aquele momento com a criança, a cliente que tem filho e ela quer aquele momento só para ela. Uhum, Então, ela tem isso chegou ali e também. ela falou: É. Meu, eu não quero ouvir grito, eu não quero ouvir criança falar, eu não quero ouvir voz de criança. E tá tudo bem. Então, a gente tem um ambiente mais Uhum. preparado para ela. E assim a gente vai tentando levar ali. Mas a ideia é acolher todo mundo, mas principalmente as mães. Eu sinto muita falta disso. Uhum. Por mais que eu tenha o meu esposo, minha mãe, eu não tenho tempo para mim. É. Porque aonde eu vou, eu preciso estar com os meus filhos, pelo menos um dos dois. Uhum. Então, é muito triste quando eu sinto que meu filho ou minha filha não é bem-vindo no ambiente. Pra É qualquer Por ser mãe, eu acho. criança. pra Isso qualquer para mim mãe. é dolorosíssimo. Eu até ia te perguntar agora, com relação à sua saúde mental e emocional, nessa loucura toda aí da sua rotina e ainda mais, assim, você gosta, pelo visto, de levar seus filhos no trabalho, mas é claro, queria até entender, hoje é uma exceção, hoje é uma escolha você levar, né? Não é tanta necessidade, na Hoje maioria é das vezes, um mix. é um mix. Hoje é um mix. Tem dias que eu gostaria de não levar, mas eu preciso Precisa. levar. E aí, a sua saúde mental e física, como é que tá? Até assim, você já contou da sua rede de apoio, mas mesmo assim, é igual você falou assim, só a mãe ama o filho Uhum. e é a mãe, no final das contas, que É a tem que mãe. decidir. Por mais que você tenha rede de apoio, se acontecer alguma coisa, é a mãe que chamam. O filho só parece que só sabe falar mãe, né? Eu É. tava pensando esses dias, ontem mesmo, amado, o tempo todo, mamãe, mamãe, aí eu levantei da mesa, mamãe, aí eu sentei no sofá, mamãe, aí eu falo, nossa, aquele meme, se eu ganhasse R$ 1 por cada mamãe que eu ouço, aí a gente Exatamente. podia parar de trabalhar, ó, e tem que levar o filho na escola. Exatamente. O universo podia financiar, né? Cada É. mãe a gente ganha uma grana. Seria Como é que ótimo. tá aí sua É saúde? puxado. Agora eu tô olhando mais pra mim, porque, na verdade, nisso tudo, se eu pudesse viver somente dentro da minha cabeça, tudo estaria bem. Mas a gente vive com o cotidiano externo, né? Com a sociedade. Então, assim, mas não é porque o salão é dela que é legal ela levar. Eu tenho certeza que tem gente que não gosta, que chega lá, vê a criança e deve revirar por dentro. Mas não é somente uma escolha. É uma escolha associada a que bom que eu tenho essa escolha e eu vou É, eu ia falar usar isso. desse benefício. Mas custa muito mentalmente, a saúde mental custa, porque você tá ali trabalhando, é um Aí trabalho você sai do que trabalho e volta pra casa e tem a criança de sim, novo. tem a criança. Aonde eu vou ter uma criança. Então, às vezes eu passo o dia todo lidando, Cadê a por mãe exemplo, dessa criança, gente, que tá aqui que o não tempo todo? para de sábado, por exemplo, essa é a sensação. E de semana, a gente fica, porque é um trabalho que exige atenção.
Então, não é uma coisa que eu Já consigo pensou? deixar rodando e vou fazer. Não, eu preciso estar ali com a cliente, eu preciso ter a escuta ativa. Para ter a escuta, a gente, né? Infelizmente, por mais que a gente seja polivalente, se eu tô te ouvindo, estou te ouvindo, né? Posso estar ligada no restante, mas a escuta é para um só. Então, eu não consigo prestar atenção no que está acontecendo com ela. Isso às vezes me deixa um pouco tensa, mas eu deixo rolar. Deixa rolar, às vezes eu peço licença, já precisei pedir licença, descer e dar uma surtada Hum. bem básica, sim, e Uhum. voltar, gente, desculpa, vocês entendem, né? Na Uhum. maioria das vezes a pessoa vai, precisa, né? Tem hora que a gente tem que ser firme, Ah, você vai dar uma surtada com a Mel. Fala assim, Mel, botar no lugar. achei que era uma Uhum. surtada assim, você sozinha comigo. Não, vou lá, boto ela no lugar, dou aquela falada de mãe, né? E aí volta, aí eu vejo que as mães mais velhas falam, é isso aí, tipo, tava demorando, eu precisava disso. É. Mas tem aquela mãe que fala, ai, por que que traz? É pra... Então, assim, a saúde mental vai pro espaço, A mas aí culpa eu da vou... mãe vem, né? É. Pra variar. Aí eu vou puxando aqui, puxando ali, leio uma coisa aqui e vou tentando levar. Não é opção, então... É aquilo, por mais que seja uma opção, não é uma opção. Então, Uhum. E como você falou, que bom que você tem essa opção. bom, Ruim seria se você tivesse num trabalho pra todo mundo. E é. se acontecer qualquer tipo, mesmo aquelas que não levam, né, que não Uhum. precisam, mas assim, se acontecer algum imprevisto, eu tenho certeza que eu posso chegar com a dor no meu trabalho. Sim. É. Imagina a mãe que não pode, se ela quer proibido, que É onde a gente acaba deixando, né? o Aonde trabalho. aham. É. É, Aonde a gente prefiro acaba não. deixando o trabalho. É É porque, isso. por mais que eu trabalhe num ambiente que não é próprio para criança, Uhum. eu nunca levei ela por necessidade, mas eu sei que se eu precisar, Você leva. não teria problema nenhum em E levar. também se E eu precisar se ausentar por conta da criança. também não tem, já precisei e não tem problema nenhum. Já teve caso da Rafa ficar internada e eu fiquei uma semana com ela, ou preciso fazer alguma coisa com ela, fico em casa. Isso eu nunca tive problema nenhum. Mas eu sei que tem muita mãe que não passa por isso. Não. É outra realidade. E até mesmo o meu marido, no que eu precisar, eu sei que ele pode levar. Ele já precisou levar, inclusive, a Rafa com ele. Teve uma situação que não tinha com quem deixar. Ele levou ela, ficou com ela ali umas horinhas, depois ele levou ela pra minha mãe. E pra eles deve ser, assim, Nossa. ainda que a Mel vai mais, Uhum. mais com frequência. Mas pra Rafa deve ser um máximo, É o né? máximo, é o máximo. Sabe qual foi a conclusão do dia? Ele imprimiu desenhos pra ela pintar, né? E aí ela chegou em casa falando assim: Mamãe, no trabalho do papai tem uma caixa preta que você aperta o botão e sai um desenho de princesa Ai, de que pintar. legal. Era a impressora, né? E ela achou o máximo que ela tinha uma caixa preta que saía o E desenho. já Acabou com criou a uma tinta da memória impressora do linda. trabalho do Ricardo, só imprimindo um monte de desenho. Pintar não queria, só queria apertar. Imprimir. É, Mas, gente, isso é muito legal, né? é, Igual eu é falei, a muito memória legal. que eu tenho também A do trabalho memória que que você você. tem, eu achei incrível. É muito legal. Eu não tenho essa memória, então eu penso, olha que legal ver uma pessoa falando disso, Uhum. que provavelmente vai ser o que os nossos É. filhos vão falar em É, algum momento. é verdade. Ô, Isso é Lili, legal. e no seu caso, que você, assim, não foi sorte, né? A gente fala assim, quem não Sim. conhece fala que foi sorte, mas o Bento nasceu, a Casa J nasceu, você conseguiu. Mas em algum momento você sentiu que a sua identidade profissional abalou com a chegada da maternidade? Pode falar assim da primeira gestação, Uhum. por exemplo. Porque você é mãe de dois, né? No nosso caso aqui, a gente só tem um. E aí depois a gente até fala também, mas da sua parte. Abalou Teve algum muito. momento que você ficou sem saber o Da que fazer? Mel foi aquela coisa, assim, da Mel eu acho que eu queria tanto ter, ser mãe e viver aquele momento, que eu falei assim, o que vier depois, mas ali, passar minha licença toda com ela estendida por conta da pandemia, me fez querer ser outro tipo de profissional. Eu não tinha tido aquela visão ainda, eu não tinha tido aquela transformação, assim, falar, eu quero ser essa profissional porque eu quero ser essa pessoa aqui, é essa aqui que eu quero ser. Não, mas em que Eu não sentido você tá tinha falando? tido Você. essa visão ainda. Então, quando a Mel chegou, ela me trouxe essa visão de eu não quero mais ser essa profissional. Eu quero ser. Então, eu me preparei ali na. Parecia que eu estava vivendo a pandemia, mas eu estava estudando e me preparando Ela para Pra te, ser uma voltar profissional. melhor. tá, Ela me ela trouxe ressignificou pra a você minha como você queria profissão. Eu ser. não É. pensei em parar de trabalhar. Eu Isso que eu ia falei, te eu vou perguntar. Não era voltar. nesse sentido de Não, parar. vou voltar e vou ser muito além do que eu esperava da profissão. E aí eu comecei a buscar isso e eu tava
degraus e degraus perto dessa construção, assim, e de tudo, tava malhando, tava me sentindo super bem com o meu corpo. Eu tinha lido uma época em algum lugar que pelo menos uma vez na vida você deveria chegar perto do corpo dos seus sonhos, só para Uhum. você Uhum. experienciar e Sentiu o saber como gostinho. era. E eu tava ali naquela fase incrível e subindo no momento profissional que eu desejava, Uhum. sabendo que aquilo ia me trazer consequências boas, estudando, fazendo cursos com os melhores, com os que coisas que custam tempo e dinheiro. Quando eu descobri a gravidez do Bento, eu falei: acabou. Agora acabou, não tem mais como eu ser a profissional que eu quero ser. Isso agora vai ficar para depois, muito depois, porque aí você pensa no custo financeiro, você fala: como que eu vou fazer um curso de tanto? Deixar Uhum. um bebê 2 dias para eu ir fazer o curso lá não sei aonde, com um Mas você bando de foi? gente estranha. E aí meu Uhum. marido me deu esse suporte, essa segurança com a minha mãe. Eu lembro que eu grávida, muito grávida dele, eu estava quase de licença. Eu fui fazer um curso que eu queria muito, que era um domingo. Na verdade, era mais um encontro, um negócio para network com vários cabeleireiros, super celebridades da minha área, assim. E eu fui grávida, aquilo me explodiu a mente. Eu falei: eu não vou parar. E eu conversei com uma cabeleireira incrível, a Bru Fabrício. Uhum. Isso. E aí, que foi uma outra colega que estava comigo no curso que apresentou, e eu falei assim: eu não vou parar. Eu não vou Uhum. parar, eu quero estar com essas pessoas e eu vou estudar para isso. E meu marido me apoiou. Então, desde o Bento muito pequenininho, eu continuei estudando e focando. E aí a gente teve a oportunidade de começar com o salão e ele me apoiando ali. Aí minha mãe, Uhum. lembro que a conversa foi que eu precisava dele e da minha mãe, senão eu não daria conta, porque eu falava: eu vou viver aquilo, então eu não tenho condição de cuidar de criança e trabalhar. As duas coisas não vão dar E certo. requer muita coragem para a mulher É. assumir isso, Uhum. tomar essa Foi, escolha e Sim. atitude, nossa, né, de assumir. Porque vem com um monte de julgamento. nossa. A gente não vai entrar aqui no detalhe se você foi Sim. julgada, se alguém foi contra a sua decisão, Uhum. porque só requer a você, mas assumir que você quer focar no profissional, sendo mãe de duas crianças pequenas, Até hoje é muito dói. difícil. Até É. hoje dói, porque assim, ao mesmo tempo eu falo que egoísmo da minha parte, mas eu falo, porque você entra naquela coisa, a criança não precisa de coisa, ela precisa de você, mas ao mesmo tempo o mundo Uhum. exige que você dê coisas, dê estrutura. Por mais que a gente não precise de nada, a gente precisa de tudo. Então, eu precisava investir no negócio, eu precisava investir a minha energia, a minha mão de obra. Eu sou uma mão de Uhum. obra, não tinha É. como. E até hoje eu sofro consequências do sentido, eu largo minha casa, eu largo não é que eu largo os meus filhos, mas assim, um momento do dia eu preciso me dedicar ao trabalho e não Uhum. dá. Levo junto, levo, gosto, adoro, e isso me ameniza a minha culpa. Uhum. Ameniza muito. Acho que por isso eu Uhum. gosto tanto da história de levá-los. Uhum. E isso acho que vai continuar até eles não quererem mais É, ir, até porque vai eles chegar esse não momento que cansar, nada né? dura. É. Eu lembro quando eu também a Madu foi planejada, também tava engravidei já na pandemia, né? Já tava com um ano de Uhum. quase um ano de lockdown, eu engravidei. E, e quando ela nasceu, eu tive muita dificuldade assim de ainda ela nasceu, eu ainda continuei trabalhando de home office, porque Uhum. ainda era pandemia, mas quando finalmente estava flexibilizando, precisei voltar para o escritório, eu tinha dificuldade de sair e voltar, sei lá, eu tentava voltar o mais cedo possível. Até porque eu ainda amamentava também. Mas assim, só agora, eu acho que faz, sei lá, só quando ela completou 3, que eu agora, falando, né, da questão do profissional e mãe, eu acho que só agora eu tô bem, que eu não me culpo mais quando eu tenho que sair super cedo antes dela acordar, e quando eu volto e ela já tá dormindo, ou quando eu saio pra viajar e Uhum. fico a semana inteira fora. Agora eu não me culpo mais. Claro, sinto saudades, falo com ela diariamente por FaceTime, só que antes eu me privava até disso. Quando eu tinha que viajar, eu ia assim, no último voo permitido e voltava no mais rápido possível, porque não via a hora. E agora eu tô bem com isso, sabe? Agora que eu falo assim, ela entende, é bom pro meu profissional e eu gosto e eu quero fazer isso. Isso. Então, e agora tá bom. Só que Hum, sempre tem aquela pulguinha atrás na orelha que Aham. me deixa com É. culpa, tipo, nossa, coitada da sua filha, vai ficar uma semana sem você, sabe? Então, Mas ainda eu mesmo. lembro quando você voltou a trabalhar no presencial. Eu lembro que você saía, fazia só uma reunião, alguma coisa assim, e voltava. Você não ficava o dia todo. Você começou a ficar o dia todo depois que as meninas foram pra escola, não foi? E mesmo assim ainda queria voltar o mais rápido possível pra pegar ela Pra também na pegar na escola. escola, é. A gente Deixava voltava ela já, ela correndo pra não, pegar, é. ela não ia tão cedo, então deixava ela na escola às 9, eu ia pra Uhum. São Paulo só depois e voltava às 4 pra poder chegar às 5. Então, assim, É.
Porque naquela época eu era mais, assim, por muito tempo, né, assim, por 3 anos, eu já era, assim, a mãe da Madô. E eu gostava de ser, quem é você? Ah, eu sou a mãe da Madô. Uhum. Não só na escola, em qualquer lugar, assim, não, eu sou a mãe da Madô, tá vendo no parquinho, eu sou a mãe da Madô. Agora eu tô voltando a ser, tipo, a Paula profissional, a Paula mulher, e Uhum. graças a Deus, né, mãe da Madô, inclusive. Mas por esse tempo todo aí, eu só queria ser aquilo, eu não queria fazer outra coisa. Fazia, né? Trabalhava, graças a Deus, mas. É difícil pra gente se encontrar profissionalmente, né? E que bom que Nossa. agora a gente tá, né? A gente tem trabalho que a gente gosta. E isso fica mais fácil, né? Quando você gosta, tá feliz no trabalho É. de Mas você você sabe fazer. que a gente fica nessa bolha, né, de interna, e você relatando você, eu penso, todas as vezes que eu vejo que você precisou viajar a trabalho, eu olho assim e falo, ai, que delícia, cara, imagina, meu, é 48 horas, você imagina, dormir, Aham. nossa, dormir naquela cama gostosa, sozinha, gente, eu fico pensando nisso, eu falo, nossa, E eu já fico pensando, nossa, que coragem, ela vai viajar de novo. Eu sério, fico toda eu vez já tô pensando num nisso. ponto assim que eu falo, nossa, eu queria tanto viajar a trabalho, É, tem os queria dois lados. Mas tanto. eu penso as duas coisas o tempo É. todo. Às vezes eu falo, nossa, Uhum, de novo. Aí, mas dessa vez é menos pior, que eu vou e volto no mesmo dia. Ou uhum, então vou e volto no dia seguinte. Pior quando é sim, viagem mais longa. é, Mas tem um lado bom também. Pro profissional é muito bom. Então, assim, é, pra mim, por desenvolvimento profissional, tá sendo muito bom. E eu tô Uhum. aceitando melhor, sem me culpar e sem me sim. julgar, sabe? Uhum. E eu Eu faço o meu melhor, vivo gente. Acho que todas as mães, né, tentam fazer todo o melhor, mundo, né, nossa, eu pra falo, não si. existe, não existe, todo mundo tá fazendo o melhor. E eu É. tenho muito esse lance do poder cuidar integralmente. Eu acho que é a coisa mais fantástica. Isso para mim é um privilégio que eu falo. Eu olho para as mães que têm esse privilégio e falo, isso é uma coisa incrível, Uhum. É um incrível. Ah, privilégio porque mesmo. lá na frente vão crescer e não vão lembrar. Meu amor, Mas é, lá na é frente por é lá na você, frente, é é. por você. Aí É. você se reinventa, É. porque eu não sei como vai ser lá na frente. Lá Ninguém na frente sabe. eu posso É, pensar o ninguém contrário. sabe. Pô, poderia ter feito isso agora, né? Lá na frente. Poderia ter Uhum. feito isso agora. Então a gente não sabe, né? Não cabe É, é julgamento. verdade. Mas eu olho com carinho para todos os lados, assim. E acho que agora podia falar um pouco do salão dela, né? Quer deixar É, fala só do a salão, quais propaganda? serviços vocês têm lá, onde ele fica, o Instagram pro pessoal. Pode olhar ali, ó. O É. Instagram é @casaj, casaj.oficial. Nós estamos em Santo André, ali na Pedro Calmon 61, Uhum. travessinha da Avenida Portugal. Pertinho do Delboni. Nós temos todos os serviços, geral, estética avançada, massoterapia, unha, cabelo, Monitoria? tudo. Uma monitoria, um lugar super agradável para criança. Temos jardim, então quem quer tomar um solzinho, um Dia da noiva, cafezinho, né? tudo completo. Suíte de noiva. É um salão bem completo. A gente tem um esforço muito em proporcionar essa questão da experiência para as pessoas, que elas se sintam bem, inclusive as mães, porque eu sinto essa carência. Eu, como consumidora, sinto essa carência, então a gente quer entregar para todo mundo, de forma geral, não é só para mães, é para todo Hum. mundo. Porém, mães se sintam acolhidas, que lá ninguém vai ficar, vai quebrar esmalte, vai pegar a cadeira, vai puxar Aham. carrinho, não. Lá todo mundo entende. Lili, Meu. obrigada. A gente adora falar de tema que junta profissional e maternidade. E eu amei falar desse tema. Muito obrigada pela Uhum. sua Ai, contribuição. obrigada, eu amei, amei. Obrigada por ter Obrigada. vindo. E se você é mãe e quiser trazer algum tema aqui pra gente, nos mande uma mensagem, um comentário, que quem sabe você não é a próxima aqui com a gente. E sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, no @QueMãeNunca. É muito importante você deixar seu like, você curtir a nossa página. Ajuda a gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, obrigada.